paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Bíblia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Estimados irmãos e irmãs, ouvintes desse programa de formação bíblica, estamos hoje continuando e terminando o terceiro dos profetas que aqui abordamos, que é o profeta Isaías, que é o grande profeta na concepção do povo de Israel até hoje. Lá visitando, eu constatei que eles davam até formação militar, baseados na espiritualidade do profeta Isaías, e fui testemunha disso. É mais ou menos como se fosse o Machado de Assis no Brasil. Então continuamos e terminamos hoje o Isaías para entrar em São Paulo. O que nós temos? Tá? Parece seguro que Isaías se opôs decididamente à rebelião contra a Babilônia desde o primeiro momento, que condenou a aliança com o Egito, porque o povo pendia para um lado, que considerou a invasão assíria como justo castigo pela atitude do povo de infidelidade, de que, apesar disso, prometeu a salvação de Jerusalém, e, em último lugar, que a atitude posterior do povo voltou a desiludi-lo. É muito provável que Isaías mudou de atitude diante da Síria nesses anos, porque o rei assírio se tornou muito violento, blasfemou. Então isso é a realidade mais ou menos histórica em relação à Síria, que era o país que ameaçava Israel. A mensagem do profeta Isaías, de que consta? É novo no profeta Isaías e muito vigorosa a questão messiânica, a vinda do Messias, especialmente no capítulo 9, versículo 1 a 6, e capítulo 11, versículo 1 a 9. Existem também, além disso, dois grandes pontos: a questão social, durante os primeiros anos de sua atividade, e a política, a partir do ano 734 a.C. O primeiro ponto, em sua denúncia social. Isaías foi muito influenciado por Amós, profeta quase contemporâneo, um pouquinho anterior. Ele faz a mesma crítica à classe dominante por seu luxo e orgulho, por sua cobiça desmedida e injustiças. Da mesma forma que Amós, Isaías denuncia a pretensão de conciliar tudo isso com uma vida religiosa de intenso culto a Deus, ou seja, culto a Deus associado à injustiça é inautêntico, não é aceitável. Na sua postura política, Isaías é muito influenciado pelas tradições da eleição de Davi de Jerusalém. Ele promete um novo Messias na linha davídica. Mas, por outro lado, ele é contrário a buscar seguranças humanas, assinar tratados, apoiar-se no exército estrangeiro, pactuar com a Síria ou com o Egito. Definitivamente, o contrário da fé é o temor. Parece que é evidente que Isaías pretendeu converter seus contemporâneos. Diz ele: deixai de praticar o mal, aprendei a fazer o bem. Para ele e para nós, nesta conversão que se pede, converter-se significa restabelecer as retas relações entre Deus e o ser humano, reinstaurar um equilíbrio perdido. A majestade de Deus e sua soberania despertam em Isaías a consciência de ser pecador e de viver no meio de um povo impuro. Ponto quinto que nos perguntamos, depois dessa visão geral da sua mensagem, é se ele foi um profeta da salvação. E sem dúvida, né?
Ele não apenas foi um profeta ligado ao culto, mas queria a salvação de Israel quando Israel estava ameaçado e restituí-la quando se via limitada ou destruída interior e exteriormente por causa de seus delitos, os de Israel. Por fim, sabemos que não se trata sempre de um profeta de salvação estar a favor do rei, sem nenhum anúncio ético-teológico de condenação. À luz desses paralelos, dos paralelos tomados por Isaías, a profecia judaica da época pré-exílica aparece como uma variedade da profecia do Antigo Oriente, ou seja, a retidão de sua mensagem salvífica e da sua mensagem messiânica. Os profetas nessa época funcionavam como guardiões ou guardiães do Estado, denunciando o que consideravam ameaças ao bem-estar do Estado. Isaías, porém, em sua lealdade ao Estado e aos reis dos judeus, pode servir também para explicar a ausência de referências a Ezequias em seus oráculos críticos, ou seja, a sua lealdade. O profeta Isaías, do capítulo 1 a 39, também tem dois textos que são apocalípticos. O capítulo 24 a 27 é o grande apocalipse de Isaías e o capítulo 34 de Isaías são o pequeno apocalipse, que não procedem dele, porque são posteriores e inseridos no livro do profeta, quando posteriormente redigido. Também, quase todos os autores atribuem a Isaías dois momentos principais: a guerra de Síria e Efraim contra o reino de Judá, guerra sírio-efraimita, ano de 734, e a rebelião dos anos 705 e 701. Também, um outro autor recente atribui a ele três coleções relativas aos anos 734, 732, 723, 720, 705 e 701. Ou seja, somando, Isaías tem oráculos dirigidos ao povo de Deus, de crítica principalmente. Oráculos dirigidos às nações estrangeiras, também principalmente de crítica. A grande escatologia, o capítulo apocalíptico, capítulos 24 a 27. Oráculos dirigidos ao povo de Deus, de novo, críticas e anúncio da salvação, já mais para o fim do livro. Depois a pequena escatologia, ou o segundo texto apocalíptico, capítulo 34 a 35, e um apêndice histórico do profeta. E assim, nós encerramos o profeta Isaías, tendo na vez passada até lido alguns textos, e esperando que possamos com ele assim aprender bastante. Vamos agora, num breve intervalo, depois retomar a nossa exposição sobre Paulo. Mas antes disso, eu gostaria de ler o grande Apocalipse de Isaías, capítulo 24, versículos 1 a 10. Diz ele: Eis que Yahvé vai assolar a terra e devastá-la, porá em confusão sua superfície e dispersará seus habitantes. O mesmo sucederá ao sacerdote e ao povo, ao servo e ao senhor, à serva e à sua senhora, ao comprador e ao vendedor, ao que empresta e ao que toma emprestado, ao devedor e ao credor. Certamente a terra será devastada, certamente ela será despojada, pois foi Yahvé quem pronunciou essa sentença. A terra cobre-se de luto, ela perece, o mundo definha, ele perece. A nata do povo da terra definha. A terra está profanada sob os pés de seus habitantes. Com efeito, eles transgrediram as leis, mudaram o decreto e romperam a aliança eterna. Por isso, a maldição devorou a terra e seus habitantes receberam o castigo. Por esse motivo, os habitantes da terra foram consumidos, poucos são os que restam. Porém, mais adiante,
o mesmo Isaías retoma a mensagem num hino de ação de graças a Deus. Diz ele: naquele dia, cantar-se-á esse canto na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Para nos proteger, ele nos deu muro e antemuro. Abri as portas da cidade para que entre uma nação justa, que observa a fidelidade. Ele está decidido, tu manterás a paz, pois a paz foi confiada a ti. Ponde a vossa confiança em Yahvé para todo sempre, porque Yahvé é rocha eterna. Com efeito, ele abateu os habitantes das alturas, a cidade inacessível, ele fê-la vir abaixo até o chão, e fê-la lamber o pó. Ela será pisada aos pés, pisá-la-ão os pés dos pobres e os passos dos fracos, mas não deixa de ser uma ação de graças. Sucedem-se, no final do profeta, então, vários oráculos contra as nações estrangeiras, mas também fala ele lá no capítulo 33, já indo para o final, e mais adiante, ao lado de outras críticas e oráculos, também a salvação. Ele diz que os teus olhos contemplarão o rei na sua beleza. Eles verão uma terra distante. Teu coração relembrará os sustos de outrora. Onde aquele que contava? Onde está aquele que pesava? Onde está aquele que contava as torres? Não tornarás a ver o povo insolente de novo, de linguagem inteligível, de fala bárbara e sem sentido. Fala também, finalmente, no triunfo de Jerusalém. Alegrem-se o terrestre, no capítulo 35, versículo 1. Alegrem-se o deserto e a terra seca. Rejubile-se a estepe e a floresça. Como narciso, cubra-se de flores. Rejubile-se com grande júbilo e exulte. Então, no fim, o profeta instila esperança. Para começar, logo depois, então, é o segundo Isaías, que é o capítulo 40, 55, que não abordaremos nesse momento. Como eu tinha anunciado, fazemos então nossos 5 minutos de intervalo e vamos entrar no apóstolo Paulo, daqui para frente, com a história de Paulo, depois com algumas cartas do apóstolo. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Estimados irmãos e irmãs, então estamos entrando e vamos continuar nas próximas vezes com o apóstolo Paulo. Paulo, que hoje está sendo visto no cinema em nossa cidade, Paulo, apóstolo de Cristo, foi, daqueles que nós sabemos, o grande missionário do cristianismo nascente. Diz um autor inglês que ele foi também o primeiro e o maior teólogo do cristianismo em sua história. Ou seja,
aquele de mais valor, mais profundo. E tudo isso escrito em cartas, não era um tratado sistemático, mas cartas que ele escreveu respondendo às situações das comunidades, o que fez ele desenvolver toda a sua teologia a partir da problemática que ele encontrou. Paulo nasce no começo da era cristã. Provavelmente a sua conversão se deu entre os anos 30 e 33 depois da morte de Cristo. De 33 a 36, ele narra na carta aos Gálatas, capítulos 1 a 18, ele fez então a primeira visita a Jerusalém depois da sua conversão. Na verdade, ele estava em Jerusalém quando foi dilapidado, sacrificado e martirizado o apóstolo Estevão, e jogaram então a túnica de Estevão aos seus pés e ele a aprovou. Foi o grande perseguidor do cristianismo. Depois, num segundo momento, ele teve 14 anos de vida missionária. No ano 39, ele fugiu de Damasco ameaçado, e dos anos 46 a 49, o livro de Atos dos Apóstolos nos narra sua primeira missão, ainda restrita à Ásia. Num terceiro momento, ele participou do Concílio de Jerusalém, provavelmente nos anos 49 a 50, quando terminou predominando a sua posição de liberdade da lei de Israel, ao contrário do que queriam os conservadores que vinham de Jerusalém e queriam que todo cristão se circuncidasse. A grande missão, logo disso ele tem um choque com o apóstolo Pedro em Antioquia, porque Pedro, estando no meio dos gregos helenistas, que não eram bem vistos pelos cristãos tradicionais, ao se aproximarem alguns judeus, terminou saindo da companhia dos primeiros, dos helenistas, para não ser criticado, pelo que é repreendido por Paulo e inclusive chamado de hipócrita, né? Então, Paulo não dava muita moleza até a Pedro, que era o líder dos apóstolos. Em quarto lugar, temos a sua segunda missão nos anos 50 a 52. Nos anos de 49 a 51, ele evangelizou Corinto, esteve por lá em torno de um ano e meio. Ali ele escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses. Tinha estado brevemente alguns dias e admira-se como lá o evangelho tinha prosperado. De lá ele tinha saído ameaçado. No ano 53, aparece então aquilo que para nós, hoje para os estudiosos, é o ponto de referência, né, na sua contagem do tempo antes e depois, que é o seu comparecimento diante do procônsul Június Gálio, lá em Corinto, diante do qual ele foi liberado. O cônsul não deu muita atenção às acusações que pesavam contra Paulo. Em quinto lugar, tivemos então a presença de Paulo em Antioquia, dos anos 52 a 54. Dali ele partia, era como que um ponto de partida e de referência para as suas missões, todas elas. Terceira missão, Paulo já tinha entrado na Europa, Corinto é na atual Grécia. Terceira missão dos anos 54 a 57, há uma intensa atividade missionária que era centrada em Éfeso. Daí, então, por ordem, estão as cartas de Paulo. Daí ele escreve 2 Tessalonicenses, no ano 54. Logo depois a carta aos Gálatas, porque ele já tinha visitado, e os Gálatas estavam querendo voltar à prisão da lei judaica, quando eles eram livres pelo Evangelho e pela fé. Escreve a carta aos Filipenses também, nos anos 56 a 57. Escreve a primeira carta aos Coríntios, no ano 57. A segunda carta aos Coríntios, algum tempo depois. E a última carta, que é a carta aos Romanos. No sétimo momento, ele está em Acaia, a atual Grécia. No oitavo momento, ele vai na sua terceira visita a Jerusalém e lá é preso. Isso foi em Pentecostes de 58.
Dos anos 58 a 60, tendo ele sido enviado a Cesareia porque queriam matá-lo, ele esteve aprisionado pelo governador, que queria nada mais nada menos do que dele esperar a famosa propina, hoje tão famosa no Brasil. No ano 60, ele apela ao imperador César e vai a Roma. Dos anos 61 a 66, ele passa 61 a 63 uma estada vigiada em Roma, de onde a tradição mostra aquilo que vemos no filme Paulo, apóstolo de Jesus, Paulo preso ali numa prisão restrita, mais restrita do que aparece no filme, que se chamava Mamertino, que pode ser visitada hoje, é uns 3 metros abaixo da terra, a qual se desce de escadas. Desse momento, então, em Roma, são as últimas cartas. Filémon, que era um membro da comunidade, a qual ele pede a liberação de um escravo, que era o Onésimo. Carta aos Colossenses, a maioria dos autores diz que é de Paulo, e a carta aos Efésios, cuja maioria dos autores diz que é de um discípulo de Paulo. Nos anos 63 a 67, num desses aí, Paulo foi martirizado e já condenado em Roma, como aparece no nosso filme, decapitado. Quando a tradição diz que ali, onde ele foi decapitado, a cabeça bateu 3 vezes na terra e nasceram 3 fontes. Tem a igreja 3 fontes, em italiano, Tre Fontane. Então, são os dados iniciais do apóstolo Paulo. Nós vamos ainda mais um pouquinho discorrer sobre o início dos seus dados e deixando o resto para a próxima vez. O nome de Paulo como vem? Como Paulo era como ele se chamava a si mesmo. Isso aí também aparece na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 9 e muitos outros. Antes da conversão, o nome dele era Saulo ou Shaul em hebraico. O nome Saulo aparece nas narrativas de conversão de Paulo. Tem relação com o nome do rei Saul, Saul, como aparece no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículos 2 a 17. Saulo, então, significa ser chamado, interrogado. Interrogado, entendemos nós, por Deus ou Yahvé. O nome de Paulo significa chamado, interrogado. Transição, né? É quando Paulo passa a ser conhecido como Paulo, o que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9. Paulo seria a forma grega do conhecido sobrenome romano, Saul, Paulo. O mais provável é que ele tenha sido chamado Paulo desde o nascimento e Saulo foi o sinal ou sobrenome adicionado em círculos judeus. Muitos judeus, no período, usavam 2 nomes, um semítico e um romano, frequentemente similares no som. Não há evidência que o nome tenha sido trocado na conversão, pois Saulo é usado em Atos mesmo após este evento. Bom, então, quais são as fontes e a cronologia da vida de Paulo? Temos passagens nas cartas autênticas, principalmente 1 Tessalonicenses capítulo 2, 3, Gálatas capítulo 1, 2, 4, Filipenses capítulo 3, capítulo 4, 1 Coríntios 5, 9, 7, 16, 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 11, Romanos capítulo 1, 11, versículo 1, capítulo 15 e capítulo 16. Em Atos dos Apóstolos temos, então, a primeira vez, Paulo em capítulo 7, versículo 58, depois capítulo 8, versículos 1 a 3, 9, que narra a sua conversão, capítulo 1 a 30, versículo 1 a 30, capítulo 11, 25 a 30, capítulo 12, versículo 25, capítulo 13, versículo 1 até 28, 31, ou seja, depois do capítulo 13, em Atos até o fim, aparece então as viagens de Paulo narradas por Lucas. O que nós sabemos? Dados fidedignos, tá? Em Atos, são o comparecimento de Paulo diante de Gálio,
que era aquele governador de Corinto, quando lá permaneceu 18 meses e não foi condenado. Também no capítulo 16, versículos 2 a 3, né, quando mostra a origem de Timóteo em Listra. Quais são as diferenças notadas entre as cartas de Paulo e Lucas? Lucas agrupa as viagens missionárias de Paulo em 3 blocos. Primeira viagem, capítulo 13 e 14. Capítulo 2, segunda viagem, capítulos 15 a 18, versículo 22. E a terceira viagem no capítulo 18, versículo 23 a 21, 16. O Lucas relaciona a fuga de São Paulo de Damasco por um complô da parte dos judeus, né, em Atos, capítulo 9, versículo 23, em contraste com a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Lucas também descreve o consentimento de Paulo com a morte de Estevão, como eu já tinha dito, isso está no livro de Atos, capítulo 7, versículo 58 a capítulo 8, versículo 1, e 22, 20, versículo 20. Paulo somente fala de perseguição à igreja de Deus, ou à igreja, em Gálatas capítulo 1, versículo 13, ou Filipenses capítulo 3, versículo 6, e nunca menciona Estevão. E assim, irmãos, completamos o nosso tempo hoje e vamos prosseguindo, né, na próxima vez com a sequência das cartas na vida de Paulo, com uma cronologia que podemos confiar. E assim por diante, até desenrolando toda a sua vida, para depois olharmos as suas cartas e o seu pensamento e a sua teologia. A todos uma boa tarde e um bom fim de semana, na paz e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi tão amado e pelo qual Paulo entregou a vida. Luz na frente, paz na guia, Deus que alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.